E a Virgem Maria não é decepcionado por ela, como cantava Ian. E não é mesmo. Jamais se ouviu dizer ao longo da história que alguém que entregou a sua vida à Virgem Maria, que viveu essa consagração, tudo que São Luís nos ensina, segue adiante e segue com a bênção de Deus. Jamais ouviu dizer que alguém fosse decepcionado por ter sido fiel a essa consagração. Então eu queria te dizer agora de todo o meu coração, vale a pena perseverar, vale a pena permanecer em Deus, vale a pena seguir adiante nestes 33 dias para um amanhecer glorioso. Ontem com o Fabrício nós fizemos o primeiro dia. O santo dessa semana que nós estamos trabalhando qual é? Coloquei no chat, São Luís Maria Grignon de Montfort. Quem conhecia um pouquinho da vida de São Luís, coloquei no chat para mim, para eu saber como é que vocês estão, se você já sabia da vida dele. Ontem nós vimos um santo de origem britânica, extremamente disciplinado, de um temperamento muito forte, mas ao mesmo tempo que vivia a pobreza de forma radical, de forma totalmente doada. Conta-se que certa vez São Luís Maria Grignon de Montfort foi para um hospital onde os pobres, os mais pobres da região de Nantes, eram atendidos. E ali tinha uma capela. E ele chegou quase como um maltrapilho, Fabrício, porque ele vivia a pobreza de forma radical, sabe? Ele vivia a pobreza de forma muito intensa. Andava quase como um maltrapilho mesmo. E ele chegou ali na capela daquele lugar onde eram atendidos os pobres, ficou ali 4 horas em oração profunda. 4 horas em oração total. E os pobres se compadeceram profundamente daquilo ali, vendo a piedade daquele homem. Eles procuraram os responsáveis por aquele centro de atendimento e pediram para que São Luís fosse o responsável por aquela obra. E ele aceitou. Ele recebeu. Só que quando a gente assume uma obra desse tamanho, de trabalho com os pobres, você pode preparar o lombo. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai ter muitas lutas, muitas perseguições. Afinal, a árvore que cresce muito e dá muitos frutos, o que acontece com ela? Toma muita pedrada, né? Porque o povo quer tirar os frutos dali. Então São Luís começou a ser muito perseguido. Eu queria contar para você uma história dessa perseguição e como São Luís Maria Grignon de Montfort reagiu a essa perseguição. Lícia, ele trabalhava, dentre tantas outras questões, ele era um missionário, ele andava por toda a França, tinha recebido do Papa uma autorização para se tornar um missionário apostólico, Fabrício. E ele andava por toda aquela região da França ali, mas de modo especial pela região de Nantes. E certa vez ele, como um bom artesão que ele era, ele gostava muito de fazer esculturas para que as pessoas olhassem para as esculturas e tivessem noção de piedade, para que rezassem, para que entrassem em intimidade com Deus, olhando para aquelas imagens. E certa vez ele teve um desejo de fazer um calvário, Lícia, na região de Nantes. Um calvário muito grande, onde teria a cruz imensa, o Cristo ali, teria São João Evangelista, teria Maria Santíssima, teria Maria Madalena, onde as pessoas pudessem chegar naquele local e ter dimensão da entrega de Cristo, da paixão de Cristo. Pediu autorização, foi concedida. Poucos dias antes da inauguração daquela obra imensa, foram centenas de pessoas trabalhando por meses e meses, salvo engano 12 a 15 meses. Muito tempo trabalhando, 15 meses, Fabrício. Poucos dias antes da inauguração daquela obra, ele foi avisar o bispo para poder comparecer, e o bispo falou que não iria porque não teria inauguração daquilo ali, que ele já iria avisar o padre responsável pela região que aquela obra seria destruída. E aí São Luís teve uma atitude de procurar saber o porquê foi acontecer aquilo ali. E ao procurar o bispo, ele foi informado, Fabrício, de que tinha sido alegado para ele, de que aquilo ali estava aliado aos ingleses e que aquela obra ali seria usada para que os ingleses se abrigassem ali ao invadir a França. Algo que jamais São Luís Maria Grignon de Montfort seria capaz de pensar e fazer. Porque como ele tem uma origem britânica, então sempre vinculavam a pessoa de São Luís Maria Grignon de Montfort aos ingleses. Só que jamais ele concebeu isso, jamais São Luís faria isso. É um homem extremamente humilde, de oração, temente a Deus, e embora tivesse nascido na região britânica, tinha muito amor à França. Mas sabe o que São Luís Maria Grignon de Montfort fez? Voltou e ele tinha um voto, Fabrício, de andar só a pé. Eu não sei se você sabia disso, meu irmão, minha irmã. São Luís Maria Grignon de Montfort foi caracterizado por um missionário que só andava a pé.
Então ele saiu lá de onde o bispo estava, andou quilômetros e quilômetros e quilômetros para voltar onde as pessoas estavam lá, esperando já para a inauguração. E aí é muito bonito o que ele faz, quando ele chega lá para poder ver e se deparar com aquele inúmero, uma multidão de pessoas, e ver aquela obra totalmente destruída. Ele diz assim: esperávamos construir aqui um calvário, mas construámo-lo em nossos corações. Louvado seja Deus. E ele não jogou as pessoas contra os bispos, não jogou contra as autoridades do governo que tinham mandado destruir aquilo ali, não jogou as pessoas contra ninguém, e nem murmurou e nem permitiu que as pessoas murmurassem. Só falou: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e fez com que todas as pessoas louvassem. E eu queria te perguntar agora, como é que é a sua reação quando você faz projetos grandiosos e com reta intenção, onde a intenção ali era louvar a Deus, era bendizer a Deus, fazer com que as pessoas tivessem experiência de oração, mas por uma conspiração dos inimigos da igreja, aquela obra foi destruída. Quando acontece uma coisa onde você tem um projeto muito grande e aquele projeto é destruído, o que você faz? Você faz como São Luís Maria Grião de Montfort e louva e agradece a Deus por aquilo? Ou você murmura e ainda joga as pessoas contra os instrumentos de Satanás que atrapalharam aquele projeto? Uma coisa a gente tem que perceber, meu irmão, minha irmã: a minha luta não é contra A, contra B, contra C, não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais malignas espalhadas nos ares. E São Luís tinha concreta dimensão disso. Mas quando os nossos projetos pessoais são destruídos, Fabrício, e tudo cai por terra, e nós somos aprovados diante da prova de Deus, não murmurando, não reclamando e não jogando uns contra os outros, mas louvando, bendizendo, e tem certeza que tudo passa pelo trono e tudo passa pelo arco-íris, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, Lícia. Deus nos aprova e aí Ele abençoa. Sabe qual foi a grande obra, dentre tantas outras que Deus fez na vida de São Luís Maria Grião de Montfort? Ele desenvolveu um projeto de amor à Virgem Maria. Um projeto para que pelas mãos da Virgem Maria nós nos consagrássemos à sabedoria encarnada, vivêssemos a sabedoria que está no coração de Deus, nos tornássemos homens mais piedosos, mais fervorosos e crescêssemos nisso. E mesmo o inimigo tentando acabar com aquela obra, 5 papas da igreja abençoaram a vida de São Luís Maria Grião de Montfort e se aproveitaram dos seus escritos e dos seus trabalhos para poder desenvolver os seus projetos. Uma coisa importante: nem sempre o que você pensou sai de acordo com o que você pensou, mas por conta do desapego de São Luís com relação à sua obra pessoal, ele se tornou um instrumento de Deus para a realização de obras grandiosas. E uma obra grandiosa foi isso: ele ser instrumento na vida de 5 papas. Foi instrumento na vida do Papa Pio IX, foi instrumento na vida do Papa Leão XIII, foi instrumento na vida do Papa São Pio X, foi instrumento na vida de Papa Pio XII, foi instrumento de modo especial na vida de Papa João Paulo II, que leu e releu seus escritos, recomendou a todos os seus dirigidos espirituais que o fizessem, tinha como livro de cabeceira o Tratado da Verdadeira Devoção e encorajou os seus fiéis a seguirem o exemplo de São Luís Maria Grião de Montfort, afirmando que, ao repetir todos os dias totus tus e ao viver em harmonia com Nossa Senhora, poderíamos chegar à experiência do Pai com confiança e amor sem limites, a docilidade ao Espírito Santo e a transformação pessoal conforme imagem e semelhança de Cristo. O Papa polonês destacou que os escritos de Maria Grião de Montfort ajudaram plenamente a vida dele espiritual e o ajudaram a se tornar quem ele se tornou, meu irmão. Por essa espiritualidade mariana de São Luís Maria Grião de Montfort, nós não podemos perder a chance de nos tornarmos a potência que Deus quer nos fazer. Potência não para o nosso brilho, não para as nossas obras, porque os planos pessoais de São Luís Maria Grião de Montfort foram todos destruídos e caíram por terra. Mas o projeto de Deus na vida dele se planificou e continua sendo lembrado até hoje e foi cogitado até se tornar doutor da Santa Igreja. Olha que coisa grandiosa Deus fez na vida deste homem. Nós vamos meditar ao longo dessa semana coisas lindas e maravilhosas que aconteceram na vida dele, meus irmãos, e que o testemunho deste homem de determinação possa nos ajudar na nossa jornada rumo ao dia da nossa consagração. Eu já queria que você rezasse com o Fabrício agora, pedindo essa graça
de mesmo em meio às perseguições que você tem passado, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio a tantas dificuldades, você não desista. Deus já nos tinha dito, lá no começo, na semana passada, no segundo dia, que ao iniciarmos essa preparação, passaremos por grandes lutas, por grandes tempestades e por grandes provações. Mas se fôssemos fiéis, veríamos a obra de Deus em nossas vidas e na vida da nossa família. E eu testemunhei aqui para você, uma senhora que me recebeu na loja dela, e já falou que no segundo dia ela já tinha recebido a graça, que a filha dela tinha topado fazer essa consagração a Nossa Senhora, essa preparação por meio da Pompeia, sem precisar dela falar. Deus mesmo tinha chamado a filha dela a fazer. Eu estou dando um exemplo simples de tantas e tantas graças que Deus vai fazer em nossas vidas. Tem uma música do Frei Jesus que diz assim: dias difíceis me atormentam, mas sei que não é em vão, porque Deus segura a minha mão e eu sei que tudo vai passar e Deus vai nos ajudar, não vai, Fabrício, nos ajudar a perseverar? Com certeza, vamos pedir essa graça agora rezando, pedindo essa bênção. Como é bom, Senhor, ter essa graça da gratuidade, de um amor tão grande, de uma confiança tão grande na Tua vontade. Quantos planos nós já fizemos para a nossa vida. Eu me lembro, Silvinho, que quando eu terminei a faculdade de medicina, meu sonho sempre foi ser cirurgião cardíaco. Sempre. Recebi a graça de receber um convite de um dos maiores nomes nacionais da cirurgia cardíaca para fazer parte do grupo de residentes dele, onde ele forma aquele grupo e manda para vários lugares no mundo, no Brasil, para chefiar equipes de cirurgia cardíaca. E eu lembro que esse era o meu plano, mas não era o plano de Deus. Deus tinha um outro plano. Eu fiquei tão chateado quando eu recebi aquele convite e não pude assumir. Um outro médico, amigo meu, dono de um hospital, falou assim: Fabrício, precisa nem fazer a prova de cirurgia, o tanto que a gente já trabalha juntos, já se conhece. Vem fazer a prova de residência, vem fazer a residência aqui no hospital. Mas Deus tinha outros planos. Deus me deu a graça naquele momento entender que eu deveria ser um instrumento de salvação na vida da minha família, livrar das dívidas, trabalhar e ir por outro caminho. E hoje Deus vem mostrado que graça Ele tinha através dos planos dele e não dos meus. Eu lembro que a pessoa, Silvinho, não que seja por isso, mas há um ano atrás a gente recebeu a notícia, eu e a Sara, a pessoa que entrou no meu lugar para fazer parte da equipe da cirurgia cardíaca veio a falecer há um ano atrás. Não sei se seria eu. Não sei o que poderia acontecer, porque é muito desgastante fazer parte de uma equipe de cirurgia cardíaca. A pessoa se consome. Mas Deus tinha outro plano. Eu queria agora rezar e pedir essa graça. Que cada vez mais a minha confiança esteja nos sonhos e nos planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós preparamos, Senhor, tantas coisas com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência. Às vezes tão mascarado ali está a nossa vaidade, está o nosso orgulho, tem tantas coisas ali, e o Senhor que nos conhece, que sempre quer o nosso bem, muda tudo isso. Por isso agora eu quero te pedir, Jesus, tira de nós, tira dos nossos corações essas vontades que não vêm de ti, que não são inspiradas por ti, pelo teu Santo Espírito. Tira tudo aquilo, Senhor, que está cheio de vaidade, cheio de egoísmo. Muitas vezes está ali tão lubridiada pelo orgulho, pelas coisas desse mundo. Até muitas vezes parecem ser coisas boas, mas muitas vezes está ali mascarado por coisas terríveis. Jesus, nós queremos te pedir agora, através da intercessão de São Luís, a pureza da Virgem Maria. A pureza nas nossas decisões, nos nossos atos, nas nossas intenções. Dai-nos a graça de aceitar com pureza a tua vontade sobre tudo aquilo que a gente planeja. Dai-nos a graça, Senhor, de saber que a mudança da rota, o desprogramar, vem do teu coração sempre para o nosso bem. Dai-nos a graça, Senhor, de saber que os frutos da tua bondade e da tua misericórdia muitas vezes não serão vistos por nós. Como São Luís não viu aqui na terra, mas com certeza viu no céu toda a graça manifestada na vida de São João Paulo II através dessa consagração. Uma obra muito maior que hoje se derrama sobre a vida de todos nós. E eu tenho certeza, Senhor, mesmo contra a vontade de tantos,
mesmo contra esse cansaço, mesmo contra essa tibieza, nós estamos aqui, Senhor, às vezes para fazer a tua vontade, para nos consagrarmos à Virgem Maria com essa certeza de que com ela os frutos serão bons, serão frutos de graça, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Por isso eu quero te pedir agora, Senhor, você que está se sentindo entristecido, você que está se sentindo fraco, você que teve teus planos muitas vezes destruídos por algum motivo, às vezes por uma perseguição no trabalho, às vezes você estava tudo certo para comprar algo e de repente teve que mudar tudo e você ficou tão entristecido com aquilo. Você que estava se planejando às vezes casar com alguém ou estava em um relacionamento e de repente foi destruído, se acabou tudo. E você se sentiu tão frágil, tão fraca, tão abandonada por essa pessoa, tem sentido as dores desse abandono até hoje. Eu quero dizer para ti, é vontade de Deus. Deus não permitiria essa dor se não fosse para tirar um bem maior, para te levar para um lugar maior. O Senhor sabe quanto me doeu virar para aqueles médicos naquele ano e falar que eu não poderia assumir aquela vaga que me era dada. Quanto doeu o meu coração, mas quantos frutos hoje eu tenho colhido. Quantas graças extraordinárias Deus tem feito na minha vida, e eu tenho certeza que irá fazer na vida dos meus filhos, na vida daqueles que virão depois de mim, por dizer sim à vontade de Deus, querer andar nos caminhos do Senhor. Eu quero te louvar e te bendizer por essa graça, Senhor, e quero te pedir hoje, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, que qualquer que seja a tempestade, a tribulação que você tenha passado, que tenha mudado os rumos, a rota da sua vida, que você hoje peça a luz do Espírito Santo, a graça de Deus para esse entendimento. Quantos desafios, quantas lutas, quantas batalhas você está